Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente aqui de volta para trazer mais uma dica interessante. Na verdade, nem é uma dica dessa vez. A gente vai, na verdade, responder a uma pergunta que foi enviada pelo Alex de Brasília. Aliás, é uma dúvida que aparece muito nas nossas aulas, não é? A pergunta é: existe diferença entre socialismo e comunismo? E se existe diferença, qual é a diferença? Muito bem, Alex, a gente vai responder a sua pergunta. E se você aí tem alguma dúvida em relação a essa coisa de socialismo, comunismo, se liga na missão que a gente vai responder agora. Mas antes da gente responder, a diferença que existe entre socialismo e comunismo, seria bom a gente lembrar a diferença que existe entre socialismo e capitalismo. A gente sabe que o socialismo foi uma espécie de alternativa que surgiu aí lá pelo final do século, da segunda metade do século XIX, né? Primeiro veio como o chamado socialismo utópico, depois veio o socialismo marxista, um Karl Marx, né? Aquele socialismo que era mais uma doutrina política, realmente propunha a chamada revolução do proletariado e tal, não é? A verdade é que a diferença é que o socialismo é um modelo político, econômico que condena a propriedade privada, né? Defende a estatização da economia, prega a extinção da sociedade de classes, uma coisa que é bem diferente do capitalismo, né? Que foi o modelo que antecedeu ao socialismo. O capitalismo, a gente sabe, é um modelo econômico e político que se baseia no lucro, na propriedade privada, no predomínio de empresas privadas, não é? E, enfim, existe essa diferença. Só que o mundo já viveu experiências de revoluções socialistas ou revoluções comunistas, e aí fica sempre essa dúvida, né? Existe diferença entre socialismo e comunismo? Alex, existe sim a diferença. É uma diferença meio tênue, pequena, mas existe essa diferença. O que acontece? O comunismo ele seria uma espécie de momento assim de perfeição do socialismo. Não é? Seria um estágio em que o socialismo atingiria a sua perfeição. E que perfeição seria essa? Não é? Quer dizer, o socialismo seria um degrau para a gente chegar à sociedade comunista perfeita. E que sociedade seria essa sociedade comunista perfeita? Seria um tipo de sociedade onde simplesmente não existiria propriedade privada, né? Não existiria propriedade privada dos meios de produção, dos bens de produção, da terra, nada disso. E detalhe, né? Numa sociedade comunista, simplesmente não existiriam classes sociais. Quer dizer, desapareceria a propriedade privada e a sociedade de classe, que é um produto, que foi um produto do capitalismo, né, pós-revolução industrial. Então, a diferença seria essa. O comunismo seria o momento de perfeição do socialismo. O socialismo um degrau para se chegar ao comunismo. O comunismo eliminando de vez a sociedade de classe, a propriedade privada. Então, essa é a diferença. Agora, seria bom a gente lembrar que, assim, historicamente, nós não temos exemplos de sociedades comunistas, de experiências de comunismo, né, bem sucedidas, plenamente sucedidas. Assim, o que mais se aproximou disso foi a Comuna de Paris, em 1870, segunda metade do século XIX. Foi assim um exemplo, né, de experiência comunista que chegou mais próximo do que aqueles idealizadores do comunismo, Saint-Simon, Charles Fourier, lá na metade do século XIX, idealizaram. Fora isso, nós não temos concretamente nenhuma experiência bem sucedida de comunismo. Historicamente não existe isso. Países que se dizem comunistas, hoje em dia, como é o caso da China, já mesclam, já misturam práticas capitalistas com práticas socialistas. Então a gente não teve exemplo
infelizmente, de uma sociedade comunista perfeita. Então, só para reafirmar, a diferença é que o socialismo seria uma etapa para nós chegarmos ao comunismo, que seria aquela sociedade idealizada pelos chamados socialistas utópicos do século XIX, né? Excluindo aí Marx, porque Marx já era um defensor do chamado socialismo científico, baseado no materialismo histórico. Tá? Então, essa sociedade comunista perfeita, idealizada por Charles Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, né? Na metade do século XIX, ela, infelizmente, Alex, ela nunca existiu. Então, essa é a diferença. Se você tiver alguma dúvida, faça como o Alex, pergunta para a gente, pergunta aqui para o nosso oráculo, que a gente responde a você, tá? Com muito prazer. Um beijo para vocês e até a próxima.